Aqui tá quente, continua quente. Mas tá bom. O pessoal está chegando ainda, então vamos esperar um pouquinho para a gente começar. Tá ótimo. Aqui tem um dia, como eu estou em Vinhedo, aqui tem os dias manhãs muito frias, noite muito frias, mas os dias ensolarados, então no sol fica aquele calorzinho gostoso, mas na sombrinha dá aquele friozinho demais aí. Eu já morei em Valinhos, Adriana, e é isso mesmo, o clima é uma delícia aí, né? De manhã e de noite é friozinho, céu estrelado, e durante o dia aquele calorzinho bom. Ai, volta para Valinhos, assim você me avizinha, a gente fica mais perto. Eu adoro Valinhos. O pessoal que está entrando, vai colocando nos comentários aí de onde está, para a gente também ter uma ideia de quem é que está participando do nosso bate-papo aqui. Eu acho que pode ser bem interessante. A gente está aguardando o pessoal entrar, né? Até avisar para eles, bem-vindos para todos que estão chegando aí. Vai ser um papo delicioso, aqui só com gente querida. Nossa, queridíssima mesmo. Estou muito feliz de, olha, eu só sinto que tá atrapalhando as suas férias. Não, mas imagina. Eu dei uma palestra hoje de manhã para a Ambev Internacional, estou fazendo call. Eu nunca fui tão feliz na minha vida, porque realmente estou vivendo a parte nômade híbrida. Dá para fazer as duas coisas, tá muito bom. Nossa, é super possível, né, Marta? Eu acho que essa mudança de mindset, para quem gosta de viajar e consegue trabalhar estando, né, curtindo a vida de verdade, não presa num escritório ou em algum lugar fechado, acho que assim, é o melhor resultado que, inclusive, a gente pode entregar para quem contrata os nossos serviços, né? É isso mesmo. É bem legal que a gente vai falar aqui de carreira, né? E é interessante porque já era possível isso, a gente já podia fazer, só que não tinha cultura de aceitar uma palestra online, era vista como uma coisa menor. E agora foi abraçada a cultura de você fazer híbrido, inclusive, né? Inclusive, quando voltar, vai ser transmitido também, então vai ter um público presencial, um público online. Então, isso é muito bacana, estou bem feliz que isso está acontecendo, porque dá um shift, né, de mentalidade. E aí você abre caminho para todas essas possibilidades que a gente pode ter. Muito bom. Que grande transformação que a gente está vivendo, né? Eu vivi por 15 anos entre Santa Catarina e Porto Alegre. E nos últimos anos, eu fiquei viúva e meu marido faleceu. E nos 2 últimos anos, eu vinha a Porto Alegre para atendimento presencial de 15 em 15 dias. Né? Tu vê, e hoje eu me dou conta, assim, que, bom, se eu vivesse aquela realidade hoje, mudaria completamente, eu não precisaria mais me deslocar, eu faria atendimento online. Que grande transformação, né? Bem grande. E para melhor, né? Porque eu acho que a gente vai manter o que é bom do online e vai querer manter o que é bom do presencial. A gente vai realmente agora buscar o melhor de cada mundo, né? Deixa eu dar um beijo na Niédia. Eu adoro ela tá aqui com a gente. Ai, Carol e Brana tá aí, Sayuri tá aí. Nossa, eu não estou conseguindo ver os comentários aqui. Eu não consigo ver? Deveria ver. Tá aparecendo, eles estão subindo. Alguns eu consigo ler, porque às vezes passa muito rápido, né? Mas quando passa mais devagar, eu consigo ver. A Aniette é linda. Quando eu vejo que tem alguém... Marta, você é uma queridíssima. Tenho vontade de te abraçar, fazer aqueles nossos almoços em casa, assim, que a gente ficava horas conversando. Dá um beijo no Mestrino, estou com saudade de vocês. Aí daqui a pouco ele vai entrar para prestigiar. Oba! Só tem gente boa. Parece festa de aniversário, que os amigos vão chegando e a gente dá vontade de falar com todos aí que estão chegando. É isso mesmo. E um monte de gente aqui também, né, queridos? Nossa, muito bom, muito bom. Muito bom, muito bom. Bem, vamos começar então? Vamos O pessoal está chegando, mas é sempre aquela coisa, entra um, sai outro, fica naquela dinâmica, né? Mas, para quem não conhece, eu estou aqui com a Marta Gabriel, que além de ser uma amiga querida, ela é uma futurista, engenheira, uma pessoa incrível, foi top voice em vários lugares, né, Marta? Ganhou prêmios. Bom, é o seguinte, vou ficar meia hora falando da Marta,
Quem conhece a Marta já sabe, quem não conhece vai procurar, porque não sabe o que está perdendo. Inclusive, eu estou com o livro da Marta aqui, para quem não conhece. Ah, que Eu lindo! gostei no bolso, né? Que eu recomendo fortemente para quem quer entender um pouquinho do que está acontecendo nesse mundo em transformação, nesse mundo digital. Além de tudo, ela tem uma parte como eu, de artista. Eu fui ver a exposição, ela é uma artista digital, gente. Vê bem, essa criatura é tudo, né? E ela vem, e a gente vai... Não é isso, eu não estou mentindo. É louca, né? A criatura é louca. Até recentemente o pessoal achava que era... Para dar conta de tudo isso, né? Ela é escritora. É sobre isso que a gente vai falar hoje, né, Marta? Como é que a gente dá conta de tudo isso, né? Olha, escritora, palestrante, fora todas essas credenciais, é um ser humano, daquelas que dá vontade da gente levar para casa e ficar conversando com ela dias a fio. Então, vamos aproveitar esse tempinho que ela está disponibilizando das férias dela, para a gente falar desse tema que é tão importante, acho que para todo mundo hoje, que é essa transformação do mundo do trabalho, das carreiras, e aproveitar um pouco desse conhecimento da Marta para esse bate-papo com a gente aqui. Então, são todos muito bem-vindos e a gente vai ter 3 visões diferentes aqui do que está acontecendo no mundo do trabalho. Eu, a Luciana Saldanha, também consultora de carreira, mentora, psicóloga, também uma vasta experiência na área no mercado de trabalho, com orientação de carreira, recolocação, e a Marta, que é tudo isso. E aí, a gente tem um público bem diversificado. A gente já perguntou um pouquinho para quem está aqui. Então, eu quero quero que vocês falem um pouquinho, vou fazer um bate-bola, né? Sobre transformação digital, revolução das tecnologias, essas tecnologias que afetam efetivamente o mundo do trabalho e com o trabalho. Então, eu vou fazer uma perguntinha aí, começando para vocês, Marta e Lu. Na opinião de vocês, como é que vocês percebem o impacto das mudanças nas pessoas e como elas estão dando conta de todas essas transformações? Marta, pode começar, minha amiga. Então tá bom. Então, o impacto é enorme, porque as pessoas vêm mudar muito rapidamente tudo ao seu redor. A pandemia, inclusive, acelerou isso, né, Adriana? A gente tem falado disso já há muito tempo, tanto que eu brinco que a piada é velha, mas o povo está rindo agora, né? Então é agora que o pessoal está percebendo o que está acontecendo. Do ano passado para cá, especialmente, foi forçado a entrar nessa vibe, mas eu acho que não está dando conta. Então, o que a gente tem visto? Do lado corporativo, a dificuldade de você fazer a alavancagem da cultura. Então, uma das reclamações que eu tenho visto muito, porque as empresas investiram muito na tecnologia, teve que investir o ano passado, né? Na estrutura, na infraestrutura, mas se você, mesmo que o CEO, o CMO, todos eles, né, CIO, todos eles estejam preparados para a transformação digital, o grande desafio é trazer junto com eles todo mundo que trabalha, né, e está nessa vibe. Então, eu tenho acompanhado bastante a questão do burnout. Ontem até publiquei uma matéria sobre burnout. A outra coisa que eu tenho acompanhado, a geração mais jovem não quer voltar para o escritório físico e a geração mais antiga, ou a minha geração, acha que tem que voltar, então está tendo um conflito nesse sentido. A demanda por trabalho híbrido, que é uma coisa bastante complexa de você fazer gestão quando for possível voltar para o escritório, porque não é simplesmente trabalho o dia que você quer ou não quer em casa, você tem que fazer uma rotatividade de colaboradores para que você dê conta das demandas do trabalho. A semana de 4 dias, então várias coisas entraram na demanda, e eu vi uma pesquisa da Deloitte ano passado sobre clima corporativo e o que as pessoas mais queriam dentro das corporações. E tem 2 coisas que o ano passado ficaram super em destaque, que foi pertencimento. Então, perceba, as pessoas estão com dificuldade de se sentir parte, né, da cultura. E a segunda coisa, bem-estar. Então, a demanda de bem-estar, de você... as situações são bastante distintas, de pessoas que têm família pequena ou família grande, filho pequeno, não tem filho, etc. É bem difícil você tentar conciliar todo mundo. Então, a gente está indo para um ambiente muito mais complexo do que a gente tinha antes, mas muito mais rico potencialmente também do que a gente tinha antes, né?
Então, para começar, eu acho que é um kickstart aqui. Começar com essa bomba aí que caiu no colo de todo mundo, né? É. Lu? Bom, o que eu tenho percebido é que a forma de relacionamento, as relações de trabalho estão mudando, estão em profundas transformações, né? E no meu entendimento, eu nunca atendi tanta gente com sintoma de estresse, de depressão, de ansiedade, em profundo sofrimento em função de ter que dar conta de todas essas transformações, né? O que eu tenho percebido também é uma outra questão que eu considero muito importante, é que a velocidade com que a transformação digital vem acontecendo é uma. Só que a velocidade da mudança de mindset, de modelo mental dos executivos, dos profissionais, ela é diferente, ela não acompanha essa velocidade. Então, a pergunta da Adriana, eu acho que a resposta é: tem muita gente que não está dando conta de tudo isso. É isso que eu percebo. A minha realidade, recebendo profissionais com sintomas de adoecimento psíquico e emocional em função dessas transformações, né? Eu percebo tudo isso que vocês falaram, e eu acho que é uma coisa que a Marta vinha falando há anos, porque eu acompanho o trabalho dela há anos, é que assim, é uma tendência, é uma tendência, é uma tendência, aí precisa haver uma calamidade mundial para que essa tendência se tornasse realidade do dia para a noite, né? E aqueles que foram rápidos e entenderam que era isso mesmo que ia acontecer, no caso, onde eu trabalho, né, na SPM também, a gente conseguiu em 3, 4 dias colocar todo mundo, todos os cursos e todos os professores dando aula online. Agora, teve muita gente que não entendeu, né? Não entendeu, perdeu o rumo, perdeu tudo, né? Ficou perdido realmente com essa mudança. E aqueles que foram mais rápidos e entenderam o quanto digital, né, essa mudança no modelo digital, essas pessoas acabaram ganhando muito dinheiro e se saindo muito bem, né? Então, eu percebo que também as pessoas começaram a questionar a relação de trabalho, né? O que eu estou fazendo aqui? Eu não preciso mais ficar aqui. Eu posso trabalhar de qualquer lugar, né? Porque as pessoas foram obrigadas a ficar em casa e ir trabalhando. Então, para que eu vou ficar num apartamento pequeno no centro da cidade, se eu posso trabalhar no interior, da montanha, da praia, de qualquer lugar, né? E isso fez com que gerasse também a economia no sentido do mercado imobiliário, né? Então, a gente vê que houve uma explosão aí no mercado imobiliário, seja para o interior ou para o litoral, mas eu acho que a nossa tecnologia ainda deixa muito a desejar, porque as nossas conexões ainda são ruins, né? Isso precisa melhorar muito. E eu acho que, assim, algumas pessoas conseguiram mudar a chave e entendem que o modelo híbrido pode ser muito, muito vantajoso. Agora, eu concordo com a Marta. Tem muita gente mais antiga, com mindset mais antigo, que ainda entende que a gestão, a liderança tem que ser ali no corpo a corpo, olho no olho. Essas pessoas vão perder muita gente dentro das organizações, tão logo elas encontrem um lugar onde elas possam exercer essa atividade híbrida, né? Vocês não concordam? Totalmente. Eu acho mais uma coisa. Eu acho que a estrutura de processos e de sistemas que as empresas têm ainda não favorecem a colaboração para que você consiga ter um melhor resultado quando você fala de gestão de equipe. Então, eu acho também que o tipo de trabalho, Adriana, faz diferença. Se a gente pegar, por exemplo, programadores, para eles o mundo não mudou. O que eles faziam continua sendo o que eles fazem. Dá para trabalhar de forma mais isolada, com tasks. Agora, quando você pensa em pessoas que fazem gestão de equipe, a tecnologia ainda não dá conta de uma reunião com a riqueza que a presencial tem para você pegar as opiniões, as interações. Então, outra coisa que tem acontecido é o desgaste mental para você dar conta da interface digital. Eu falo isso até
palestra, né? Que você não tem feedback de público, mas quando é reunião é pior. Porque quando um fala, o outro tem que parar de falar. Quando você está numa reunião presencial, a gente tem aquela coisa que o nosso cérebro controla com maior facilidade, sem gastar energia, é luminosidade, sinais visuais, faciais, etc. E aqui a gente gasta uma boa parte da cognição para controlar a plataforma. Então, ainda tem um déficit tecnológico para que a gente consiga replicar a mesma eficiência em algumas, né, atividades, não são todas, por isso que precisa ver qual é o tipo de atividade que você faz. A outra coisa que tem uma reclamação muito grande, quando eu posto qualquer coisa, né, no Instagram com relação a estatísticas disso, a reclamação é que não é todo mundo que pode fazer esse tipo de trabalho híbrido, porque ele acaba ficando mais favorável para trabalhos intelectuais, né? Então, você acaba também dando um privilégio para elites que trabalham já com alguma coisa de elite. Então, tem algumas dimensões, quando você fala também que houve um estresse da relação de trabalho, eu acho que a pandemia trouxe um estresse de todas as relações. E isso é mais um problema, porque você está intensamente repensando todas as relações da sua vida. Então, é um cenário atípico também. Tem uma última coisa que eu vou passar para a Luciana poder continuar falando, senão eu não paro nunca mais, né? Mas tem uma coisa que a gente está vivendo, um momento atípico. Quando eu vi no começo da pandemia as pessoas falando, não, porque agora a gente vai trabalhar online, não sei o quê, papapá. Agora a gente não pode trabalhar de outra forma. Mas quando puder, você tem uma outra situação que vai ter que ser conciliada. Então também é um momento bastante singular, não é a norma, não é o padrão. Mas sabe, Marta e Lu, eu acho que outra coisa que precisa ser revista são os modelos de gestão. Eu acho que o gestor, né, ele passa a ter uma relevância muito grande na condução da equipe e ele não sabe como lidar. Então, essa gestão mais próxima, muitas vezes investindo mais tempo na conversa com o seu colaborador, sendo um pouco mais ouvinte, né? Para poder abraçar um pouco essa ansiedade, mas os gestores não estão preparados para isso ainda. Eu acho que a gente vai entrar aí, estamos entrando, eu já falava disso há alguns anos, mas agora eu vejo mais ainda que é exatamente isso, como o gestor precisa aprender a gerir equipes remotas. Mas não é só remota, Adriana. Até se eu puder falar uma coisinha, que eu participo bastante de eventos de RH, né? E o que acontece? Muito gestor preenche planilha. Ele pensa que a função dele é preencher planilhas de KPIs que estão errados. Então, qual é o gestor de recursos humanos que realmente está preocupado com as pessoas? Que no final do dia é isso que o gestor devia estar fazendo, né? Então, até questionar, será que os KPIs, os KPIs que a gente está utilizando são os melhores? Será que a gente realmente está medindo o que a gente precisava medir? E eu penso numa questão importante, né? Ajudando um pouco nesse pensamento que a Marta está trazendo, que é o seguinte: quem é o gestor de recursos humanos? É qualquer um que faça gestão de pessoas, né? Eu acho que essa é uma tendência, a descentralização assim, dos recursos humanos, pensando assim que todo líder, todo o profissional que tem uma equipe é um profissional de gestão de pessoas, né? Mas eu queria aproveitar e fazer uma pergunta para vocês duas, que eu acho que é uma pergunta muito pertinente para o momento. Se a gente está percebendo, todas nós estamos em comum acordo de que as pessoas estão em dificuldade, né? O que vocês percebem que sejam competências essenciais para que a gente possa, a partir de agora, né, dar conta do recado? Pensando assim que a gente tem um público de profissionais aqui que são clientes da Adriana, meus clientes, profissionais que acompanham a Marta e que com certeza acompanham para poder dar conta dessa onda de transformação, de reinvenção que a gente está vivendo, né? Então eu faço essa pergunta para vocês: o que vocês acham? Marta,
Adriana, o que seriam as competências que vocês consideram essenciais? Depois eu falo o que eu tenho pensado, o que eu entendo disso. Mata, querida, manda. Tá, vou lá. Então, é o seguinte, tem várias competências, a gente sabe que as competências, tecnologia e seres humanos formam um sistema inteligente. Conforme a tecnologia automatiza as coisas, o que passa a ter valor é aquilo que não pode ser automatizado. O que não pode ser automatizado? Soft skill. Então, a gente sabe que os soft skills estão super em alta, mas não quer dizer que a gente não precise de hard skill, tá, gente? Tem um hard skill que é simbiose tecnológica que a gente precisa. Então, o que eu fiz? Eu agrupei, até tem um TEDx meu falando sobre isso. Eu agrupei as habilidades, que são muitas, comunicação, a maioria delas é de soft skill, comunicação, negociação, dentro de comunicação tem storytelling, tem pensamento crítico, você tem adaptabilidade, resiliência, tem várias. Eu agrupei em 3 grandes categorias. A primeira é pensamento crítico. Sem pensamento crítico, inclusive pelo Fórum Econômico Mundial, e já faz tempo no meu livro, ó, Educar, a Revolução Digital da Educação, que é de 2013, eu já apontava o pensamento crítico como habilidade principal para você ficar preparado para o futuro, future head, né? E aí o que acontece? O pensamento crítico, ele não é que nem a inteligência que nasce com a gente, ele tem que ser educado, e a gente não foi educado ao pensamento crítico. Então, sem pensamento crítico, você não sabe o que fazer. Então, o grande problema que as pessoas têm é que se elas não pensarem com a cabeça delas, elas não vão conseguir, nesse ambiente extremamente acelerado e complexo, a tomar decisão. Então, começa com o pensamento crítico. A segunda categoria de habilidades, eu chamo de adaptabilidade, que são as habilidades que fazem com que você use... O pensamento crítico te dá visão, direcionamento. As habilidades de adaptabilidade fazem você ter ação no mundo. Então, é resiliência, comunicação, criatividade, negociação, agilidade. Ou seja, é um rol de competências, a simbiose tecnológica, entender a tecnologia, para que você se adapte rapidamente. E a terceira categoria, que não são habilidades, mas são características que a gente devia preservar, que é a humanidade, que eu falo que é, no mínimo, emoção, empatia e ética, para que a gente tenha sustentabilidade e direcione o pensamento crítico e as ações que a gente faz no mundo. Então, eu acho que essas 3, começando com o pensamento crítico, se você tiver que falar, todo mundo que está com a gente aqui, gente, todo dia eu invisto em melhorar meu pensamento crítico. Todo dia eu falo, será que eu duvido de mim o tempo todo? Eu procuro gente diferente de mim, a diversidade é bom por isso. Então, eu começaria com o pensamento crítico e aí desenvolveria, porque é ele que direciona as outras, né? E desenvolveria as habilidades necessárias para afinar o meu sistema. Bem-vindo, Fábio Mestriner. Bem-vindo. Querido. Olha, eu concordo que assim, as competências, as soft skills são realmente os diferenciais. E eu não abro mão do hard skill. Eu tenho que falar isso, porque às vezes você fala assim, é um ou outro. Não, né? Não, você tem que ter. Porque as pessoas pensam assim, então eu vou cuidar só dessa parte, não vou cuidar da outra. Não! É que nem aquela pergunta assim, a gente precisa de pessoas com especialistas ou generalistas? Gente, a gente precisa de tudo. A gente precisa do especialista e a gente precisa do generalista. A gente precisa de um especialista que tenha uma generalidade e do generalista que tenha alguma especialidade. Então, não é uma coisa ou outra. Então, você precisa ter os seus hard skills, né? Porque o mundo está extremamente competitivo. E olha, a gente está competindo mundialmente agora. A gente não concorre mais localmente. Você não concorre mais no bairro, na cidade, no estado. Você está concorrendo com o mundo inteiro. Então, você imagina o grau de competitividade. Uma vez que eu posso trabalhar de qualquer lugar do planeta para qualquer lugar do planeta, você tem os seus concorrentes, são o mundo. Então, é óbvio que a pessoa que tenha, né? Eu não vou discordar de nada que a Marta falou, porque eu concordo com todas. Mas eu acho que, assim, na questão da adaptabilidade, acho que a pessoa que se adapta mais rápido, que faz a leitura do ambiente mais rápido, que entende onde ela está inserida, que consegue identificar os códigos sociais daquela cultura onde ela está inserida, ela vai levar vantagem. Pessoas que demoram muito para entender onde elas estão, né, para o que elas estão fazendo ali, elas vão perdendo oportunidades para essas pessoas que têm essa leitura social, né,
mais rápida. A outra coisa que eu acho importante é o domínio, o entendimento de si próprio. Então, autoconhecimento, eu acho que é fundamental, né? Se você não se conhece, se você não conhece, não consegue reconhecer quais são suas emoções, né? Como é que você lida com as suas emoções? Como é que você vai lidar nesse mundo que é uma ebulição constante? Isso te afeta? Lógico que afeta, mas existem pessoas que passaram por esse período de pandemia sendo menos afetadas por todas essas situações. Por quê? Porque a cabecinha aqui fala assim, ó, tô centrada. Quando o mundo todo tá bagunçado, a minha bússola interna, ela tá me dizendo o que eu tenho que fazer. E essa bússola interna é que te dá segurança para você passar pelos períodos difíceis, né? De muita ebulição, de muita competição. E aí você faz escolhas que sejam mais adequadas para você. Então, quando a Marta fala do pensamento crítico, é o seguinte, não é porque todo mundo está fazendo, todo mundo está dizendo que aquilo vai funcionar para você. O que é que funciona para você? Isso chama autoconhecimento. A gente fala também de a consciência, como é que chama? Inteligência emocional, né? Que é um pacote de tudo isso. É reconhecer em si as emoções e gerenciar essas emoções, reconhecer essas emoções do outro, conseguir administrar isso e agir no mundo de uma forma que seja coerente e adequada. Eu também acho que empatia está fugindo, está sumindo da face da terra. Apesar de que todo mundo fala em empatia, que isso virou orégano em pizza, que a pessoa enche a mão e vai jogando, mas na minha percepção, essa empatia está desaparecendo. É uma empatia, é uma falsa empatia que a gente vê. Tem, Né? Dri, até posso dar uma interrompidinha, tem estudos que mostram que quanto mais tecnologia a gente tem, menos empático a gente fica. Então, quando você fica o tempo todo sendo mediado por tecnologia, parece que o que está acontecendo no meio é efeito especial. Você não sente a dor do outro, você não sente o outro, né? Então, a gente realmente está tendo uma diminuição de empatia no mundo. E a outra coisa que eu acho que falta é a generosidade. Eu não vejo pessoas generosas, gentis. A gentileza também está desaparecendo junto com a empatia. Apesar de se falar muito nisso, eu acho que essa gentileza está desaparecendo. Então, quando você encontra alguém gentil, que faz uma gentileza para o outro, você fala assim, nossa, não é possível. Isso Não, é humanidade. a gente se encanta, não é? Você sabe que eu levei um tombo aqui há 2 dias atrás, ontem, Eu anteontem. vi. Eu me É. espatifei na calçada, né? E aí você sabe que teve uma senhora que ela veio comigo, ela veio me socorrer na rua, pegou meu celular que tinha caído, me trouxe até dentro, eu não falo italiano direito. Aí ela falou com não sei quem, trouxeram um gelo pra mim. Sabe quando você fica encantada? Você fala assim, gente, eu não tô acreditando Exato. que ela me pegou na rua, foi lá, enquanto não resolveu, não me largou. Eu fiquei num estado de emoção, porque a gente não Exato. vê isso acontecer, né? Não. A gentileza, a pessoa não sabe falar gentilmente com a outra, não sabe dizer obrigado, agradecer, por favor, essas palavrinhas que a gente ensina quando as crianças são pequenas, né? Que falam que são as palavrinhas mágicas, as pessoas simplesmente esquecem disso, né? Então, na minha percepção, além de tudo que a Marta falou, eu só ressaltaria isso. E para você, Lu? Eu não sei se vocês concordam, mas as habilidades comportamentais nunca estiveram tão valorizadas, porque as técnicas, elas têm um prazo de validade hoje, em função dessa transformação tão rápida. Então, pelo que vocês estão me dizendo, eu acho que vocês concordam comigo, né, que as habilidades comportamentais, elas são fundamentais. Eu acrescentaria aí a capacidade de aprender e desaprender. Que eu digo que é o tal do jogo de cintura, né? Da flexibilidade. Né? De poder rever, da gente poder rever os conceitos, né? E eu digo a gente, porque a gente está incluído nisso, né? Nós também somos profissionais. Né? Eu acho que o nosso exemplo, né, Adriana, é um exemplo muito
Muito interessante. Nós nos conhecemos online, Marta. Assim, tivemos uma aproximação maior online, né? E num bate-papo nós começamos a pensar em estabelecer uma parceria para lançar um projeto novo de mentoria para recolocação em grupo, né? E eu acho que nós vamos lançar a semana que vem esse projeto e a nossa conversa foi uma conversa muito interessante, porque eu disse para Adriana, mas nós somos concorrentes. Adriana em São Paulo, eu em Porto Alegre. Nós não somos mais concorrentes, né? Nós somos parceiras. Eu acho que vem se ampliando esse universo, né, essas possibilidades de relações de colaboração, né? Então, hoje a gente está aqui, a Marta na Itália, a Adriana em São Paulo, eu em Porto Alegre, né? Eu estou aqui muito em função da Adriana, dessa parceria que a gente estabeleceu e nós estamos em função desta relação, deste encontro, também, de certa forma, nos reinventando. Porque é um projeto, Marta, que é único, porque a gente criou ele para poder tornar acessível para os profissionais que estão em busca de recolocação esse projeto que, de uma forma individual, muita gente não tem acesso, não tem condições financeiras, inclusive, para bancar, né? Então, eu acho que as fronteiras também da competitividade estão em transformação, né? Eu vejo muito uma tendência que ainda no Brasil ainda se inicia, e eu queria saber da Marta um pouquinho disso, o que ela tem visto aí circulando pelo mundo, que é uma tendência a compartilhar executivos. Então, eu acho que uma competência é a gente entrar nessa flexibilidade das relações e passar a entender que o mundo é da cooperação. Quando a gente fala do ambiente complexo, né, já faz um tempo, eu tenho muitos clientes que são cooperativas, né, inclusive a Organização Nacional, a OCB, de Cooperativismo. E uma das coisas que a gente vê é que quanto mais complexo o mundo fica, as soluções necessitam de colaboração, porque você não tem todas as respostas, por mais que você seja genial, a gente tem tecnologias das mais distintas, multidisciplinaridade. Então, a única forma de navegar a complexidade é pela colaboração. E o digital, ele traz uma outra característica, que é a escala. Então, muita coisa que não é possível ser feita, ou não tem... que nem você falou, né? Não é acessível, porque você fica muito caro para um grupo que seja presencial, no digital você consegue escalar. Então, isso tem sido realmente uma tendência. No Brasil mesmo, é bem bacana, parabéns pelo projeto de vocês, muito lindo, que um dos grandes problemas que a gente vai ter daqui para frente com essa aceleração é resgatar pessoas, é o reskilling, né? Você... se colocar, saber o que você tem que aprender, ajudar as pessoas, né, inclusive nessa navegação de pensamento crítico, de habilidade, etc. Mas eu tenho visto iniciativas, não só no Brasil, mas também no exterior, de outros tipos de mentoria, também online, né? Então, executivos que são contratados por hora, inclusive tem vários executivos com várias características, que fazem parte de um hub e pode ajudar as pessoas de maneira distribuída. Então, isso tende a ser... A outra tendência também é a utilização de tecnologia junto com a mentoria humana, né? Com a ajuda do ser humano, porque a tecnologia te dá números, né? É que nem você usar o Waze para te trazer insights de rotas, e aí você usa a sua competência humana para escolher a rota que é mais interessante para você, mais criativa. Então, essa junção de tecnologia com pessoas está trazendo um outro universo. E a outra coisa são as barreiras, né?
Então, logo no começo da pandemia, o pessoal da medicina estava começando a utilizar a telemedicina, vários dos hospitais conseguiram isso, também estavam tentando há anos e a legislação não deixava. O ensino também online, eu lembro que eu dava aula no MBA, eu tinha alunos que viajavam muito, e aí mesmo que o aluno tivesse, que nem a gente está aqui agora, em tempo real, eu não podia dar presença porque a legislação brasileira não permitia, e na pandemia a lei teve que se adequar rapidamente. Então a gente está vendo que toda essa mudança de cultura, de tecnologia, de possibilidade de escalar, mudança de mentalidade em função da necessidade de compartilhar. Não tem vida sem você colaborar. Tanto que a gente viu, com a ascensão da tecnologia no passado, a ascensão da diversidade também. Né? O que ganhou voz à diversidade, isso é uma consequência, não é por acaso. Isso é uma necessidade no ambiente mais tecnológico. Então, tudo isso é um ambiente propício. Eu acredito que o projeto de vocês vai ser um super sucesso e eu acredito que ele é necessário, porque tem muita gente precisando, né, desse oásis. E em grupo, tem uma coisa que é interessante. Às vezes eu falo eu faço capacitação na parte de tecnologia, né, de estratégias, etc. E eu falo, é legal um grupo. Muitas vezes é muito mais rico você ter um grupo, inclusive diverso, que não seja dentro da própria empresa, por causa dos insights que pessoas distintas trazem para o papo, né? Então você acaba tendo uma sessão ou uma discussão muito mais rica do que se você tiver só com pessoas da mesma empresa, com o mesmo tipo de objetivo, com o mesmo tipo de desafios, né? Nossa, eu penso a mesma coisa. Você sabe que eu dei aula na educação executiva, além de ser professora também da ESPM. E eu sempre achei que, assim, para que uma empresa faz só um in-company para os próprios funcionários? Se ela pode ter a possibilidade de ter essa troca, né? Não só de networking, né, Marta? Porque networking é tudo nessa vida. E as pessoas não sabem cuidar de networking, não sabem fazer networking, não sabem cuidar dos seus relacionamentos. Elas não são ensinadas a fazer isso e elas são cobradas, né, por fazer isso. E aí as empresas ficam voltadas para elas mesmas, olhando para os próprios umbigos, quando na verdade, olha para fora, conversa com outras pessoas, fale sobre um assunto diferente, deixa o seu pensamento crítico voar, né? Faça conexões diferentes, ouça música diferente, faça um caminho diferente, junta norte, sul, leste, oeste, vamos juntar um grupão com realidades diferentes para um ajudar o outro, porque o mundo é tão diverso, eu acho que você compartilha disso comigo, né? O mundo é tão diverso, com culturas tão diferentes, e tudo isso agrega tanto na vida da gente que isso é inesquecível. É inesquecível. Então, essas experiências em grupo, elas podem realmente fazer a diferença na vida do indivíduo. É isso mesmo. Mas a ideia é que a gente possa estimular também. E essa live, eu acho interessante de estar duas especialistas em gestão de carreira com uma futurista conversando, porque tem uma competência que eu acho que hoje é fundamental para uma gestão de carreira assertiva, né? Que é o protagonismo, né? As pessoas assumirem a responsabilidade pela gestão da sua vida. É maior do que só carreira, né? É vida. E eu vejo hoje ainda profissionais com dificuldade de se dar conta que quem comanda, quem tem que comandar o espetáculo é ele próprio, né? Então, a ideia desse projeto é também estimular o protagonismo, né? Fazer com que as pessoas, por exemplo, estão em busca de oportunidades no mercado, arregaça as mangas, aprende como e busca. Porque o mundo é isso hoje, né? A pessoa que hoje entrega ainda a responsabilidade, terceiriza a responsabilidade da sua vida e da sua carreira para outro, fica para trás. O que tu acha disso, Marta? O que tu tem visto, assim,
porque sem protagonismo é muito difícil de dar conta dessa transformação toda. O que tu tem percebido? E Adriana, na tua experiência também, eu acho que a gente tem conversado bastante. Então, tem um estudo do Gartner de um pouquinho antes da pandemia, que 80% das pessoas profissionais não estavam capacitados para fazer transformação digital do negócio nem das próprias carreiras. Então, ou seja, a necessidade de você pilotar, por isso que eu falo que o pensamento crítico é fundamental, né? Que esse o pensamento crítico que faz o SWOT das suas competências, o que está acontecendo no mundo versus o que você pode fazer, o que você deve fazer. E aí, se você não assume, se você não pilota isso, fica muito difícil, eu vou dizer até por quê, porque é impossível no cenário que a gente tem agora, que é extremamente complexo, repleto de tecnologia. É impossível para o outro fazer isso por você. Antigamente a gente era mais homogêneo, né? Eram blocos de tecnologia, horários de trabalho, atividades mais ou menos padronizadas. Agora a gente tem uma combinação infinita de competências, com tecnologias, com possibilidades. Se você não fizer, você vai ficar sem explorar o máximo do seu potencial. A outra razão para fazer isso, eu sempre falo isso para os meus filhos, sempre falei, né? Que ninguém consegue ser, eu acredito muito nisso, que ninguém consegue ser realmente feliz se você não for dono da sua existência. Então, se você ficar dependendo de alguém ao longo da sua vida, seja o que for, vida pessoal ou vida profissional, você nunca vai sentir aquela satisfação, aquela realização, aquela plenitude de você ter o direito de tomar as próprias decisões. Eu lembro quando eu montei a minha empresa, bem novinha, eu já montei a minha empresa, e eu lembro que a coisa que eu mais gostava, que aliás eu gosto até hoje, é de eu poder tomar as decisões, mesmo que elas sejam erradas. Isso é muito interessante, gente, porque às vezes eu corro risco, eu sou bastante risk-taker, ainda bem que meu marido é um pouco menos, então você tem que ter os que são menos, senão a gente, né, não dá certo. Mas beijo pro muito bom. Ele meu amorzinho. Mas se você não tem essa liberdade, né? Tanto que eu brinco que a educação e os recursos financeiros, o que eles mais dão para a gente é a liberdade de errar. É de você poder fazer as escolhas para você ir além do que os outros estão fazendo. E eu sempre brinco que todas as vezes que eu arrisquei, mesmo quando não deu certo, eu aprendi muito. E depois acabou resultando em alguma outra coisa que deu certo. Então, eu acredito muito nisso, Lu, que tem que ter a autonomia, você tem que assumir riscos e responsabilidade, até para saber qual é o seu tom, né? Eu vejo pelos meus filhos, por mim, meus amigos, é diferente o quanto cada um gosta de, ou se sente confortável, vai com riscos, ou com o que você está no seu coração quer fazer. Então, se a gente realmente toma conta disso, além da gente ser mais feliz, a gente vai ser mais útil para o ambiente onde a gente está. Então, eu acho que não tem mais caminho fora disso, né? Aliás, isso é uma das coisas que separa a gente das máquinas, tá? As máquinas têm inteligência, mas não têm autonomia. Isso que você está falando é autonomia, que é um dos diferenciais que a gente deveria ter. Quando você sequestra, deixa alguém sequestrar a sua autonomia, você está simplesmente se tornando uma máquina. Nossa Senhora, eu complementando esse pensamento, eu diria o seguinte, ó, se você não decide, alguém decide por você. Exatamente. E é facinho alguém decidir por você, porque se você bobear um pouquinho, alguém fala assim, vai fazer isso, ou faz aquilo, todo mundo está fazendo aquilo, por que você não faz também? E aí, criatura que está aí me ouvindo, se você não decidiu, alguém decidiu por você. E errar, eu pergunto para vocês, quem nunca errou? E qual o aprendizado que você tirou do erro que você teve? Eu, por exemplo, né, eu falo assim, eu também sou meio ousada, que nem a Marta, assim, eu arrisco mesmo, sou um pouco ousada em toda a minha vida, tanto na vida pessoal quanto da vida profissional. E é o seguinte, o erro te leva para os próximos acertos, campeão. Então, você não fica com medo, né? Errou, levanta, sacode a poeira, dá a volta por cima, porque fica se fazendo de vítima. Ah, porque não deu certo, porque eu não vou dar certo. Isso aí
sabe o que vai acontecer? Vem gente atrás e vai te atropelar, não vai ter sensibilidade para esse mimimi. Então, se você não tomar as rédeas, né, e falar assim, é isso que eu quero, é isso que eu vou fazer, e se der errado, você fez porque você quis e agora qual a lição que eu tirei e vamos para a próxima, né? Então, é essa história do protagonismo que parece meio romantizado, as pessoas falam do protagonismo como uma coisa romântica. Meu, o protagonismo é o seguinte, é você metendo as caras, fazendo a coisa acontecer. Se não deu certo desse jeito, levanta e aí entra a resiliência, persistência, determinação, né? Todas essas outras soft skills, né? Que você vai aprender muitas vezes lidando com o erro, com o fracasso, né? Com o que não deu tão certo. Então, levou um tombo aí em Roma, na Itália, levantou, faz o curativo e continua a E bora viagem. lá, exatamente. Caiu, levanta. Não tem, gente, não tem escolha. Não tem escolha, não dá para ficar no chão. Rodrigo, ó, a única ressalva que eu faço do erro é que eu falo para as pessoas, porque às vezes a gente também fala, tem várias coisas que nem a gente falou aqui de protagonismo, propósito, empatia, palavras que acabaram ficando desgastadas, que são usadas de maneira errada, né? De maneira errada. E uma das coisas com relação ao erro, o que não pode errar é mais do que uma vez na mesma coisa, não vou cair no mesmo degrau nunca mais, errar pequeno, né? E não pode errar eticamente. Então, uma das coisas que eu falo é, a gente tem que errar dentro do nosso universo, que a gente não cause mal para ninguém. Então, o seu risco, aquilo que você vai além, tem que ter um balizamento, né, dentro das dimensões éticas. E pequenininho, as pessoas ficam reclamando, né? A minha vida não muda. Você não precisa mudar tudo. É um passinho por vez e vai dando certo, e vai dando errado, e você vai ajustando. Mas dá para fazer muita coisa pequenininha para ir testando na sequência, né? Concordo. Concordo com a parte Deixa eu te perguntar uma coisa que eu acho que, Marta, é interessante, assim. As carreiras, elas vão sendo transformadas na medida em que existe transformação digital. Porque a transformação digital, ela muda o modelo de negócio. Mudando o modelo de negócio, as carreiras vão ser transformadas. Isso é fato. Não tem discussão, né? Não. O que tu considera que sejam uma tendência, falando em emprego, em trabalho e em carreira? Então, quando a gente... Vamos ver a Marta, vamos escutar a Marta, Adriana, para ver o que a gente, enquanto especialista de carreira, né, percebe também. Então, o que tu acha? O que acontece desde sempre, né? Quando a tecnologia entra, o que ela substitui são atividades, não são profissões. Então, muitas vezes as pessoas já pensam, porque a profissão mudou. Não, ela começa mudando atividades que a tecnologia vai automatizando, e aí muda a forma como o humano trabalha, até que várias atividades acabam passando para a tecnologia e você muda o processo como um todo. Então, o que a gente tem que prestar atenção? É como que a tecnologia está mudando, e isso varia de área para área, né? Onde que ela está, inclusive no livro Você e os Robôs tem um link que tem um estudo gigante, inclusive em países diferentes, é até um link para um site interativo, dizendo quanto é a porcentagem de atividades em cada profissão que tem a probabilidade de ser substituída por tecnologia nos próximos anos. Então, considerando isso, o que a gente sabe? Que é muito mais fácil a gente enxergar as profissões que vão ser impactadas por atividades que vão desaparecer para o humano, do que enxergar as novas atividades que vão surgir. E aí um exemplo que eu dou, esse é o grande desafio de todos nós, é saber quais são as novas profissões, não as que estão sendo substituídas. Isso é rápido de a gente conseguir enxergar. E aí um exemplo que eu dou como exercício para as pessoas pensarem, quando a agricultura surgiu no mundo, antes da agricultura, o ser humano era catador e caçador, né? Então, ou seja, ou você trabalha todo dia para comer ou você morre de fome. E cada um tinha que caçar o seu, você não tinha um surplus, né? Você não tinha um excesso de comida. Com a agricultura isso muda. Poucas pessoas conseguem fazer
muito alimento. E aí, uma boa parte das pessoas, pensa que a gente está naquela época, tá? Uma boa parte das pessoas não precisaria trabalhar para comer. Aí, no primeiro momento, o que você pensa? Vai ficar todo mundo desempregado, ninguém vai fazer nada, vai ficar ocioso. Essa ociosidade deu para as pessoas tempo para refletir e inovar. E trouxe a gente até aqui. Só que você não consegue imaginar. Quando veio a Revolução Industrial, a primeira, a segunda, a terceira, você rapidamente vê o que vai desaparecer, mas não o que vai surgir. Eu coloquei um post recente também baseado em estudos. O que futurista faz? Futurista não fica imaginando o futuro, nem inventando nada. O que os futuristas fazem é pegar sinais do futuro, ou seja, mudanças que a gente percebe aqui de coisas que são estranhas. Por exemplo, no final de 2018, uma pessoa no Japão, um homem, casou com um holograma de inteligência artificial. Isso é uma coisa que você fala assim, epa, isso é estranho, isso é um sinal de futuro, tá? Isso está dizendo o quê? Tem um cenário para o futuro em que as pessoas vão se relacionar cada vez mais com seres digitais em todos os tipos de relacionamentos. Então, quando a gente pega esses sinais, você traça cenários. E aí você consegue delinear, vocês até repostaram, né, do estudo que fala sobre as habilidades, novas profissões, na realidade, né? Novas profissões em alta. Então, essas são algumas, mas tem várias outras. Então, por exemplo, quando a gente começou a ter chatbots inteligentes que usam machine learning, todo mundo falava, vai substituir todos os operadores de call center, etc, etc. Só que, gente, foi contratado para cada chatbot, tem pelo menos 80 pessoas fazendo curadoria e a anotação do que o chatbot vai falando ou vai aprendendo. Só que são habilidades distintas. Então, por isso que eu acho que é tão importante a função de vocês nesse cenário, porque você substitui, ok, vai criar um monte de emprego e vários estão sendo eliminados, ou atividades estão sendo automatizadas. Só que assim, você não pega essa pessoa que era operador de telemarketing e ele vira um curador de chatbot, né? Então, você não consegue fazer esse virar-chave e a pessoa já está recolocada. Não funciona assim. Então, o que a gente tem visto? Tem profissões que vão surgir em função das novas tecnologias e profissões que estão sendo modificadas. Quer ver, ó, na área de vocês, mais especificamente gestão de pessoas, já existem sistemas que ajudam o gestor, ou seja, o par do gestor, que baseado nos dados dos colaboradores, ele consegue saber como que ele articula melhor a equipe, ou que tipo de atividade que ele dá para cada pessoa na equipe. Isso mudou a carreira de um gestor, de equipes, porque ele está usando algumas das funções que ele fazia com o cérebro dele de uma maneira precária, porque a gente não consegue conciliar todos os dados. Ele tem o apoio de um sistema que faz assistência de uma maneira muito mais brilhante, mas que necessita do pensamento complexo dele, criativo e humano, né, e emocional, para articular as pessoas. Então, daria para a gente falar disso, né, em todas as áreas a gente tem esse tipo de impacto. Os empregos não vão acabar, né? Eles vão se transformar, na verdade. As carreiras vão se transformar. Como sempre ocorreu, né, Marta, né, Adriana, ao longo da evolução da humanidade. E o pulo do gato é a gente acompanhar essa transformação. Sim. Eu acho que a gente que lida com essa questão da gestão da carreira e orientação de carreira, a gente precisa ter uma leitura de mercado, né, e de mundo. A gente não pode ficar limitado a um dia a dia. A gente tem que ter essa visão ampla, tem que ter visão de mercado mesmo, tem que ter uma visão de macroeconomia, até um pouco de microeconomia, mas do macro, né? Do que está acontecendo no mundo, das modificações, porque a maioria das pessoas não tem esse conhecimento de mercado, não tem. Elas acabam vivendo o seu dia a dia nas funções, né? Na sua rotina diária, e acabam perdendo essa visão das mudanças. E aí, se ela não tem pensamento crítico, ela vai cair nessa cilada de falar assim, a tecnologia vai acabar com os empregos, teremos milhares de desempregados, entra nessa visão fatalista e esquece, ou por falta de pensamento crítico, por falta de conhecimento, por falta de leitura, por falta, né, de que muitos empregos são criados
por conta da tecnologia. Aliás, mais empregos são criados por conta da tecnologia. O que os estados, acho que os países, né, precisam ter em mente, que acho que ainda não fez a ligada de chave, por exemplo, é que precisa haver um cuidado no treinamento dessas pessoas, né, no letramento digital, no aculturamento digital dessas pessoas, e mais, eu acho que eu até escrevi um artigo sobre isso, dizendo que, assim, com a tecnologia que a gente tem hoje, a gente poderia fazer um trabalho muito mais inteligente em termos dos países, das cidades, e entender qual região está precisando de quais profissionais. Isso já é possível fazer. E aí, você pode formar pessoas para aqueles lugares onde aquele conhecimento, aquelas competências são necessárias, e aí diminuiria enormemente o número de pessoas desempregadas. O que acontece é que o cara lá do sertão do Ceará quer fazer gastronomia. E aí, onde lá naquela região ele vai poder usar essa competência dele? Mas em outro lugar tem. Então, o governo poderia usar a tecnologia para ajudar instituições de ensino e empresas e formadores, né, de pessoas que aquelas regiões precisam de tais e quais profissionais. E aí a gente diminuiria muito o gap, né, Marta? Inclusive, está ligado, eu acho que a Lu falou do protagonismo, porque isso que você está falando, Adriana, é a pessoa enxergar, ela preparar um tempo para ela enxergar tendências, né? Então, eu sempre brinco que, assim, a gente é sobrecarregado de pendências, todos nós, mas se você não abrir um espaço para tendência, você não consegue enxergar o que está acontecendo. Tem a cabeça na tendência e pé na pendência. A gente tem que estar equilibrando. Aonde estão as oportunidades, né, Marta? Exatamente. Aonde estão as oportunidades, né? Porque tendência é oportunidade. Exatamente. Não sei, eu tenho visto muito na pandemia, assim, que as empresas, vamos fazer uma analogia da empresa com o profissional. As empresas que carregam o DNA de inovação bombaram, né? Porque elas não tiveram que dar conta dessa revolução, elas já tinham dado conta né, do que é tendência, já tinham olhado isso, né? Eu acho que o profissional protagonista é um profissional que olha qual é a tendência e se disponibiliza a se transformar, né, para dar conta dessa ideia. Eu acho que, por isso que eu achei muito interessante essa conversa entre uma futurista e duas especialistas em aconselhamento de carreira, né? Porque tu traz a tendência e a gente ajuda os profissionais a darem conta dessa transformação. É isso mesmo. Nosso tempo está acabando, eu não quero tomar mais tempo. Que horas são aí? Meia-noite já, Mar? Quase uma. Eu tô 5 horas na frente. Ai, Marta, por favor. Mas é um bate-papo para... É uma delícia, não tem o menor problema. É uma delícia, né? É duro você ficar acordado para coisa chata, mas quando tá bom, a gente nem vê o tempo passar. Tô de férias, não tem o menor problema. Uma delícia, mas pelo contrário, só tem alegria. Ai, que linda. Olha, eu não vou tomar mais seu tempo da sua madrugada. Eu quero muito que você aproveite as suas férias. Eu sou imensamente grata por você estar aqui com a gente. É uma conversa massa, a gente ficaria horas, a gente sabe disso, conversando sobre isso. Mas a gente volta, a gente combina de novo e a gente faz um outro tema, a gente pode fazer uma sala no Clubhouse. Vai ser um prazer bater um papo com vocês. Beleza! Beleza! A gente conversa. É uma delícia. Tá, joia. Adriana. Oi, querida. Adriana, antes de da gente encerrar, eu queria só lembrar o seguinte. Eu e a Adriana, a gente vai fazer uma live no dia 19 de agosto, às 8 horas da noite, sobre os desafios e as dificuldades dos profissionais que estão em busca de recolocação. Então, eu queria convidar todos, e eu acho que é importante o seguinte, não é só quem está desempregado que tem que ser protagonista da sua recolocação, né? Quem não está desempregado e está bem, ou quem não está
tão satisfeito com o rumo como a carreira tá evoluindo, também pode fazer parte desse grupo, né? Então eu queria só lembrar, live dia 19 de agosto, às 8 horas da noite. Fiquem atentas aqui no Instagram, a gente vai fazer posts. Vamos colocar trechinhos da nossa conversa com a Marta para quem perdeu, infelizmente, não pôde estar aqui com a gente. Agradecer a todos que estiveram aqui com a gente até agora. Obrigada pelos feedbacks super positivos. Sintam-se abraçados com carinho, mesmo à distância. E Marta, para você um abraço super especial. Obrigada, queridas. Foi um prazer gigante estar com vocês. Obrigada a todo mundo. Queria te agradecer imensamente também, viu? Eu que agradeço. Um prazer esse bate-papo. Foi uma delícia. E a gente vai ter muitos outros. E, pessoal, ó, imperdível. Dia 19, a live vai ser sensacional. Com essa garota propaganda. Obrigada, gente, queridas. muito obrigada. Obrigada a todos. Obrigada, Lu. Obrigada, Marta. Obrigada a todos que estiveram com a gente até agora. Um beijo para vocês. Bom final de semana. Um beijo. Boa noite. Beijo, pessoal.